Muito bem, alunos, nessa videoaula complementar nós vamos ver aí alguns conceitos em caráter de revisão que foram abordados na primeira unidade, na unidade 1, a introdução à análise de sistemas. Aqui é mais para auxiliar vocês a deixar um pouco mais claro os conceitos que foram apresentados durante a primeira unidade, principalmente com relação a conceitos de análise de sistemas, processos de desenvolvimento de sistemas, análise estruturada e a ferramenta da análise estruturada, que é o diagrama de fluxo de dados, as diferenças entre análise estruturada e análise essencial, e alguns conceitos de análise orientada a objetos, como classes, objetos, atributos, operações, visibilidade e encapsulamento. Então espera-se que com essa abordagem um pouco mais focada, nessa videoaula, vocês tenham mais facilidade para compreender e conseguir responder os exercícios, ok? Então, análise de sistemas, só em caráter mais de revisão, é apenas uma das etapas do processo de desenvolvimento de sistemas. Uma coisa é o processo de desenvolvimento, outra coisa é a análise em si. O processo são várias etapas, um conjunto de etapas sistematizadas, organizadas de forma a construir e entregar o software. Então, o objetivo final do processo todo é entregar o software. O processo ele começa desde a conversa do analista de sistemas com o usuário até, após a realização de todas as etapas, a entrega do software com qualidade a uma organização. A análise consiste apenas em identificar as principais funções que deverão ser incorporadas no sistema de software. A análise está bem relacionada a levantamento de requisitos, análise de requisitos e projetos. O que são requisitos? São as necessidades do sistema. Então, a análise envolve essas três partes. A análise não é programação. A programação é o desenvolvimento, é a chamada implementação. A programação no processo de desenvolvimento é a etapa que vem depois da análise. O objetivo da análise é produzir modelos para depois serem programados. Então o processo são essas atividades aqui. E dentro dessas atividades, nós temos as três que eu falei no slide anterior, que são requisitos, análise de requisitos e projetos. Okay? O objetivo da análise de sistemas é identificar a maior parte possível das necessidades ou requisitos do sistema. Para isso, as três fases destacadas no processo de desenvolvimento são importantes. Tá? É importante observar que a análise é apenas uma das etapas, logo, a análise é realizada anteriormente à implementação ou programação do sistema. Okay? Então, o objetivo da análise é elaborar um documento, na verdade, um documento sobre duas vertentes. Um documento que vai conter uma lista de todos os requisitos do sistema e um outro documento, um conjunto de outros documentos que vão conter a representação de modelo desses requisitos, ou seja, como eles futuramente, na construção do software, como eles deverão funcionar, como eles vão funcionar. Então, é a chamada especificação de requisitos e o modelo, que é alguns daqueles diagramas gráficos de representação do sistema. Então, no processo em si, nós temos um conjunto de etapas que partem desde a conversa com o usuário, como eu falei anteriormente, a identificação das necessidades do sistema, a modelagem das necessidades, a implementação, testes e a implantação, como bem é mostrado aqui nessa figurinha. Ao analista, cabe a tarefa de realizar as três primeiras etapas do processo. Então, quem é o analista? É quem elabora os documentos da análise de sistemas. Certo? O principal documento da análise de sistemas é o documento de requisitos, da especificação dos requisitos. A partir desse documento, o analista de sistemas vai poder elaborar outros modelos gráficos de representação do sistema. O analista é figura importante, pois a sua função é extrair dos usuários aquilo que deverá ser incorporado ao sistema, ou seja, as necessidades para o sistema, os chamados requisitos. Após isso, então, o analista representa os requisitos de maneira gráfica, usando os modelos da análise. Aí que entra os três modelos que a gente abordou na videoaula na semana, que são análise estruturada, análise essencial e análise orientada a objetos. Então, esses modelos nada mais são do que representações gráficas, formas de representar graficamente os requisitos do sistema, as necessidades, os elementos que vão fazer parte do sistema para depois poderem ser programados, que serão transformados, lógico, em alguma linguagem de programação. Portanto, o analista não representa o sistema do ponto de vista de programação, e sim através de modelos. Okay? Ele apenas modela. Tá? E dentre esses modelos nós temos os três, como eu falei.
Só que antes de elaborar o modelo, o analista elabora o chamado documento de especificação, que é uma lista que contém todas as necessidades, os requisitos identificados pelo sistema. O documento de especificação, como eu falei anteriormente, é o principal documento a partir do qual todo o sistema pode ser entendido. Essa especificação do sistema, que é o conjunto de requisitos, é transformada em modelos gráficos para melhorar o entendimento da etapa seguinte, que é a implementação, da etapa do processo de desenvolvimento. Então os modelos gráficos, eles são de três tipos aí, né? São três ao longo da história, né? Evoluíram aí em três tipos: a análise estruturada, a essencial e a orientada a objetos. A estruturada foi uma das primeiras que surgiu aí para modelar sistemas, né? No slide da primeira aula, né, a gente abordou bastante essa questão. A principal característica da estruturada é que ela consiste em representar os sistemas na forma de processos. Então é aquilo que o sistema vai fazer, são as funções. Eu identifiquei os requisitos, né, o conjunto de funções do sistema, ele vai fazer isso, vai fazer aquilo. Agora eu vou ter que representar esses requisitos. Como é que eu represento um requisito? Através de processos, certo? E a ferramenta para representar processos é o chamado DFD. Então, processos são as funções, como eu falei. Cada processo é detalhado ou refinado, gerando subprocessos, através dos chamados diagramas de fluxo de dados. Os DFDs representam o sistema na perspectiva de processos, das interações entre os processos e entre as entidades que fazem parte do sistema. Okay? Além de processos, temos os conceitos de entidade externa, fluxo de dados e depósito de dados. Todos esses são conceitos do diagrama de fluxo de dados, que é o principal elemento da análise estruturada de sistemas. Okay? Então, um exemplo simples aqui, vamos supor que a gente estivesse modelando, utilizando a análise estruturada e o diagrama de fluxo de dados, um sistema simples de locação de DVDs. A gente teria que identificar os elementos, as entidades externas, usuário e operador, os processos, cadastro de novos usuários, verificar DVDs nos estoques. Você nota que esses processos são relacionados aos requisitos do sistema. Então, a nossa tarefa aqui é modelar, é fazer um modelo gráfico. Então, vamos primeiro identificar os processos do sistema, né? Aquilo que vai ser de função do sistema. Quem vai estar interagindo com essas funções? As entidades externas, o usuário é quem vai operar o sistema, né? O operador é outro que vai operar o sistema. E o que seriam os depósitos de dados? São, no modelo de DFDs, os locais onde vão ser armazenados dados, certo? Uma das desvantagens aí da análise estruturada é misturar isso aqui, processo, com o depósito de dados. Ou seja, misturar modelo, chamado modelo lógico, com modelo de dados, coisa que não ocorre na outra análise. Então, nesse exemplo aqui, a primeira etapa da modelagem seria fazer o diagrama em um primeiro nível, né? Uma das características da análise estruturada de sistemas é exatamente essa questão de você poder detalhar o seu diagrama, detalhar o seu processo, começando do nível principal, né, até os níveis posteriores, certo? Então, no nível 0, que é esse nível aqui, nós temos as entidades, operador e usuário, nós temos os fluxos de dados, né, que tem que estar correspondentes com as tarefas de cada processo, né, e nós temos o processo principal, certo? Então, a característica do DFD é detalhamento. Então, vamos começar detalhando o processo chamado sistema de locação de veículos, né? Essas setas representam os fluxos de dados e as descrições de cada seta representam as informações que estão associadas ao processo. Então, em um segundo momento, no chamado diagrama de nível 1, aqui nós já representamos cada processo de maneira mais específica. Então, aqui nós temos, por exemplo, as setas, né, que fazem parte, né, dessa interação aqui entre entidades externas, que são essas duas, e o processo principal. Elas continuam aqui, só que elas vão, vamos dizer assim, estar associadas aos processos. Aquele processo principal é detalhado, é explodido, vamos dizer assim, em P1, que é cadastrar DVDs. Toda vez que o operador for cadastrar DVDs, o processo 1 vai salvar as informações no D1, que é o chamado depósito de dados, né? Então aqui fica bem clara a representação: entidade externa, processo, depósito de dados. Toda vez que o operador for cadastrar um novo usuário, ele tem que informar as informações do usuário para o processo, e o processo vai cadastrar no depósito de dados, na base de dados chamada usuário. E assim por diante, para o processo 4, realizar locação de DVDs, que grava as informações no depósito de locação.
Para o processo 2, verificar DVDs no estoque, verificar a inadimplência do usuário. E para o processo de interação do usuário, por exemplo, nesse caso aqui eu posso modelar a situação em que o usuário pode consultar da sua casa, não sei, ou do próprio sistema em algum terminal, pode consultar as informações sobre os DVDs. Essas setas, elas são bidirecionais, dependendo da situação que eu modelo, elas podem ir do depósito para o processo ou do processo para o depósito. Okay? Então, é isso. O foco da representação de um sistema em diagrama de fluxo de dados da análise estruturada é o processo. Tá? Já a análise essencial, basicamente, é quase a mesma coisa que a análise estruturada, só que com ligeiras diferenças, né? A análise essencial surgiu para resolver alguns problemas da análise estruturada. O modelo da análise essencial é uma evolução da análise estruturada, pois foca antes na elaboração de um modelo em uma melhor análise de requisitos das necessidades do sistema. Então, aliás, ele foca antes da elaboração do modelo, ou seja, antes de eu chegar e representar isso aqui, eu vou analisar melhor os requisitos. Será que eu antes de representar esse modelo, será que eu não posso, sei lá, analisar melhor esse conjunto de requisitos para ver quais os requisitos realmente podem estar no sistema, quais não podem estar no sistema? Será que esse conjunto de requisitos aqui é suficiente? É só uma etapa a mais, certo? Na análise estruturada já é feito isso, só que é feito, vamos dizer assim, é muito rápido, você parte do requisito para a elaboração dos processos. Na análise essencial, nós temos o chamado modelo essencial, que é um modelo que vem antes de você elaborar esse diagrama aqui. Antes de ir para o modelo lógico, aquele diagrama, a análise essencial apresenta mais uma etapa chamada modelo essencial. A análise essencial acaba sendo melhor que a estruturada, pois o modelo essencial auxilia no melhor entendimento do sistema, o que colabora com uma melhor modelagem e a diminuição de possíveis erros não identificados na análise estruturada. Então, a principal característica que determina a diferença entre a análise essencial e a estruturada é essa questão do modelo essencial, né, e de analisar melhor os requisitos antes de ir para a etapa da modelagem. As mesmas ferramentas apresentadas na análise estruturada também fazem parte da essencial. Okay? Já a orientada a objetos é um chamado paradigma, ou seja, algo novo, totalmente diferente dos modelos da estruturada e da essencial. Né? A AOO, chamada, é um modelo mais recente e amplamente utilizado, embora, como eu havia falado na primeira aula, que o conceito de orientação a objetos é bem antigo, mas a análise orientada a objetos em si, ou seja, a análise orientada a objetos é os modelos gráficos de análise baseados no conceito de orientação a objetos. É um modelo mais recente e amplamente utilizado. Enquanto que a análise estruturada de sistemas e a análise essencial focam nos processos, a análise orientada a objetos foca nos objetos. Né? Então, o que é análise orientada a objetos? É uma metodologia para o projeto de sistemas focada nas interações entre os elementos identificados, entre os objetos, e não entre os processos. Então, nós identificamos primeiro quais são os elementos, dependendo do tipo de sistema, e elaboramos um modelo de como eles vão interagir, como eles vão se relacionar. Os elementos do sistema interagem de forma a realizar alguma funcionalidade definida pelo analista de sistemas para o software em questão. Ou seja, os objetos vão interagir, né, na forma de troca de mensagens, né, ou seja, em outras formas, para que as funções sejam realizadas. Então, quem realiza as funções são os objetos. Na estruturada e na essencial, quem realiza as funções são os processos. E o que são objetos? São entidades do mundo real e como elas interagem na realização das funções ou requisitos. São elementos importantes da análise de sistemas modernos. Então, a principal diferença entre as três, nós temos na análise estruturada, ela é baseada em processos, ela representa todo o sistema como um conjunto de entidades externas que interagem com processos, como vimos. Uma das primeiras técnicas de modelagem que modela um sistema sob aspectos das funções, né? Ou seja, os processos, basicamente é aspecto dos processos, e os principais problemas é a complexidade, aquilo que eu falei naquele modelo. A gente tem que definir o que são processos e o que são dados. Quando você mistura processos com dados, acaba ficando muito complexo o modelo. A essencial é só uma melhoria da estruturada. Então, ela apresenta uma fase a mais, ela apresenta o diagrama de fluxo de dados, lógico,
Só que ela apresenta uma fase a mais, que é o chamado modelo essencial. E nessa fase o sistema é analisado em mais detalhes, né, antes dele ser modelado. É só isso, para que diminua talvez a ocorrência de erros, né, para que o sistema possa ser bem mais analisado antes de ser modelado. Okay? Mas o conceito é o mesmo, é tudo baseado em processos e DFDs. Já a análise orientada a objetos, a ideia é diferente. O conceito representa muito mais um conjunto de modelos do que uma linguagem propriamente dita. Surgiu para dar suporte à modelagem de sistemas orientados a objetos, né? Então, um conjunto de modelos compõe-se de um conjunto de diagramas que permite projetar o comportamento e as interações entre objetos sobre várias perspectivas. Então, na análise orientada a objetos, nós temos aí um conjunto de modelos direcionados pela UML, pela chamada linguagem de modelagem unificada, né? E esses modelos se baseiam na interação entre objetos, entre o conceito de objetos. Então, as principais diferenças entre DFDs e objetos, ou seja, entre a principal característica das duas análises antigas e da análise nova, que são DFDs e objetos, são: enquanto que na análise orientada a objetos, em sua representação, ilustra apenas os objetos e suas interações, na análise estruturada são ilustrados processos, lógico, suas interações e os dados, né? Essa é uma das principais dificuldades. Isso acaba sendo uma desvantagem, pois misturar dados, que são depósitos de dados, com o modelo, acaba deixando a representação mais complexa. DFDs e objetos são diferentes. O primeiro representa processos, que são as funções do sistema. Já o segundo representa entidades que interagem entre si, trocando mensagens, como a gente vai ver um pouquinho mais à frente, que a gente vai dar uma revisada nessa parte também. DFDs podem ser detalhados em outros níveis, já objetos não. A troca de informações entre análise orientada a objetos ocorre entre objetos, já na análise estruturada ocorre entre processos. Nesse primeiro caso aqui, é claro que objetos não podem ser detalhados. A gente viu naquele exemplo que DFDs podem sim ser detalhados. A modelagem de objetos é feita por meio da UML. A modelagem de DFDs acaba sendo menos eficaz para descrever e representar as necessidades do usuário, porque na verdade a UML ela é um conjunto de 9 diagramas. Então nos permite analisar o sistema de uma maneira bem mais detalhada do que o modelo da estruturada. Então aqui é o mesmo exemplo que eu coloquei, só para dizer, para reforçar o seguinte: se o problema, né, a ser modelado, ou seja, daqui de um sistema da biblioteca eu vou identificar as necessidades desse sistema, o que ele deve ter, quais as funções ele deve ter. Se eu partisse para uma representação usando os processos estruturados, eu teria que dividir o sistema todo em processos. Então o sistema ele tem o módulo, vamos dizer assim, de registro de empréstimos, o módulo de adicionar recursos, o módulo de multas, né? Nesse outro caso, se eu utilizasse a análise orientada a objetos, eu iria dividi-lo pensando em objetos. Então o sistema de bibliotecas ela tem um catálogo, tem um livro, tem biblioteca, tem bibliotecário, né? E para registrar o empréstimo, ou seja, para o registro, o processo de registro de empréstimo, quais seriam os objetos que se relacionariam? Seriam um livro, seria um operador, seria um usuário, né? Então a diferença é exatamente aí. O foco aqui é dividir o sistema em objetos e o foco aqui é dividir o sistema em processos, ok? E o que são classes e objetos, né, do modelo da análise orientada a objetos? A representação de classes e objetos é feita pela UML, chamada linguagem de modelagem unificada. Classes e objetos representam entidades do mundo real. Atente aí para a diferença entre classe e objeto. Classe representa um modelo para a geração de objetos. Classe é o molde, vamos dizer assim, é a forma, né? Objeto é essa forma preenchida, vamos dizer assim. Todo objeto possui uma classe associada a ele. As classes são formadas por um conjunto de atributos e operações, certo? Detalhes da representação de classes nós vamos ver na terceira semana, tá? Então, essa abordagem do diagrama de representação de classes de objetos, ela vai ser um pouco mais detalhada na terceira semana, onde o foco é apenas em classes e objetos, ok? Os atributos de uma classe são características das mesmas. O objeto é uma entidade de alguma classe, com atributos definidos. Cada objeto é constituído por um estado, que indica quais os valores de seus atributos, e um comportamento. Então, objetos são representações de classes com atributos, com atributos tendo valores, possuindo valores, né? Que indica como os valores
como os valores de seus atributos são modificados e uma identidade que diz que cada objeto é único. Então a característica principal aí são essas duas, estado e comportamento, né? Estado é como os atributos se encontram e comportamento é que os atributos podem ser modificados, certo? Por exemplo, né, vamos supor aqui que nós tenhamos essa classe, aqui é o modelo, aqui é o molde, né? Na classe nós representamos os chamados atributos, nessa primeira linha aqui, nesse compartimento do meio. No compartimento de cima nós representamos aqui classe e o nome da classe. Então eu tenho a classe conta, eu tenho que pensar quais são os atributos da classe conta, o que tem em uma classe conta. Ah, tem um saldo e tem um tipo, né? O saldo seria um valor real, né? O tipo seria um valor inteiro. O tipo poderia ser tipo 0 para conta corrente, tipo 1 para conta poupança, né? E as operações, essas operações aqui são as chamadas mensagens, ou seja, é aquilo que pode ser realizado sobre uma conta. O que pode ser realizado sobre a conta? Um saque, um depósito, eu posso verificar se o saldo da conta é negativo, posso fazer a conta render, posso mostrar o saldo, posso mostrar o tipo. Todas essas operações vão modificar os atributos da classe, mas não na classe em si, e sim nos seus objetos. Tá? Por isso que aqui é um modelo. Aqui diz mais ou menos como é que vai ser, como é que ela está. Aqui diz como ela vai ser na representação de fato, né? No objeto já criado. A partir da classe eu crio vários objetos. A representação de objetos ela é mais simples, porque ela define apenas os atributos. Mas as operações de classe elas são válidas para os objetos também. Certo? Todas essas operações, a partir do momento que eu digo que essa classe é conta, ela tem esses atributos e essas operações, qualquer objeto da classe conta, por exemplo, C1 tipo conta, ela vai ter os atributos chamados saldo e tipo e vai ter as mesmas operações, só que eu não vou representar aqui, certo? Aí entra o conceito de trocar mensagem, chamar mensagem. O que é chamar mensagem? É chamar uma dessas operações. Ao chamar uma dessas operações, eu altero exatamente o comportamento, certo? Então eu modifico os valores dos atributos e altero o comportamento da minha classe. Ou seja, se eu chamar aqui saque 100, eu estou chamando essa operação saque da classe conta nesse objeto conta que eu chamei C1. Então esse objeto conta é uma conta com esse saldo e com esse tipo. O objeto C2 já é uma conta com esse saldo, que é diferente, e com outro tipo. Então uma mensagem ou uma operação ou método em uma classe vai ter um efeito e aqui vai ter outro efeito. Aqui eu estou dizendo que eu vou sacar dessa conta C1 o valor 100, né? Então eu vou chamar a operação saque, certo? Passando o valor que eu quero, que é a 100, né? No caso que é o chamado parâmetro, para modificar o valor do atributo do C1. Mesma coisa no C2, saque 200, C3, na verdade o C3 eu chamei aqui uma função, um método chamado altera tipo, né? Ou muda tipo, né? Cujo objetivo é mudar o tipo da conta. Tipo 1 mudar para tipo 2, mudar para tipo 0, não sei. E o C4, outra operação, saque, né? Realizada também sobre a classe, sobre o objeto conta. Então o que vai acontecer quando eu chamar aqui saque 100? Vai acontecer isso aqui, ó. O saldo que era 257.98 passou a 157.98, ou seja, eu chamei uma mensagem, essa mensagem alterou o valor de um atributo do objeto, certo? Então alterou o comportamento, essa dinamicidade aí do comportamento dos objetos, ela é regrada, né? Ela é regrada pelas operações. Certo? Pela chamada de operações. Essa chamada de operações ela pode ser dentro da própria classe ou pode ser de uma classe para outra classe. Okay? Então, quando objetos trocam mensagens para si mesmos, eles estão alterando o estado de seus atributos, eles estão alterando o seu comportamento. Entretanto, objetos podem trocar mensagens também uns com os outros, não só em si mesmos, né? Dependendo da chamada visibilidade das operações. A visibilidade define se uma mensagem pode ser chamada ou não, certo? Então, se uma seta partir de um objeto para outro objeto, significa dizer que um objeto está chamando uma mensagem em outro objeto e ele quer alterar as características daquele outro objeto. Aqui o objeto alterou suas próprias características, né? Mas ele pode alterar as características de outro objeto. Só que isso só pode acontecer dependendo do tipo de visibilidade. A visibilidade define se uma mensagem pode ser chamada ou não.
uma mensagem passada de um objeto para o outro, altera algum atributo do outro por meio do valor do chamado parâmetro, aquele valor entre parênteses. E existem 3 tipos de visibilidade, que são as que a gente viu. A principal é a pública. As principais, na verdade, são a pública e a privada. A pública permite que a gente altere ou acesse uma mensagem para alterar o valor de um atributo. A privada não permite que a gente acesse. Tá? Então, nesse caso aqui, nós temos 2 classes. Né? Vamos ver um exemplo de comunicação, troca de mensagem entre dois objetos de 2 classes. Então, nós temos aqui a classe funcionário, que tem os atributos nome e matrícula. Esse menos aqui indica que o atributo nome ele está protegido. Aliás, ele está privado, ou seja, não é possível acessar esse atributo nome, não é possível acessar esse atributo matrícula de fora, de outra classe. Esse mais indica que essa operação altera nome da classe funcionário é pública, ou seja, ela pode ser acessada, e essa operação altera matrícula da classe funcionário é pública, ela também pode ser acessada. Aqui nós temos aqui do lado direito a classe disciplina, com 2 atributos, nome e carga horária. Aqui nós temos uma operação altera nome que é pública e uma operação altera carga horária que é pública. Então, geralmente as operações elas alteram os estados dos atributos. Elas permitem que a gente altere ou que a gente visualize os atributos. E geralmente, por padrão, os atributos são colocados como privados e as operações são colocadas como públicas. Colocando os atributos como privados, nós temos o conceito de encapsulamento, certo? Nós protegemos os atributos, eles ficam encapsulados e não podem ser acessados de fora. Então, para esses 2 modelos de classes, funcionário e disciplina, nós temos aí o seguinte, né? Nós podemos ter a seguinte situação: um objeto funcionário, F1, 2 pontos funcionário, é para na representação de objetos que é assim, tá? Só 2 compartimentos, um identificador qualquer, 2 pontos, funcionário, sublinhado. Esse funcionário tem um atributo nome Maria e tem um atributo matrícula 00xs. Certo? Essa classe, aliás, esse objeto funcionário vai enviar mensagens para esse objeto disciplina e para esse objeto disciplina. São 2 objetos, o D1 e o D2. Para o D1, ele vai chamar altera nome passando a SOO. Então, o nome da disciplina D1, que era Redes de Computadores, foi modificado para a SOO por meio da chamada de uma mensagem da classe funcionário para a classe disciplina. Isso só foi possível por quê? Porque na classe disciplina a operação que foi chamada está com a visibilidade mais, ok? Na segunda interação, né, entre funcionário F1 e a disciplina D2, nós temos a chamada de outra operação, altera CH passando 90. Então, a disciplina estrutura de dados que estava com carga horária 60 foi alterada para carga horária 90, que foi o valor que foi solicitado, né, da mensagem enviada pelo funcionário. As chamadas dos métodos dos objetos da classe disciplina só são possíveis através da classe funcionário se os 2 métodos estiverem definidos como públicos na classe disciplina, aliás, funcionário na classe disciplina, ou seja, podem ser acessados de dentro da classe e de fora dela, ok? Então, eu sugiro que vocês deem uma olhada nesse material, nessa videoaula, certo? Que eu acredito que vai ajudar um pouco mais a responder às atividades, os exercícios, tá? Para as próximas semanas, as atividades vão ser mais pontuais, o conteúdo vai ser mais pontual, ok? E eu sugiro que vocês olhem no final de cada material, tem uma lista com links, certo? Que eu mando. E algumas vezes eu me baseio em alguns desses links, em alguns desses materiais para elaborar algumas dessas questões, certo? Mas a maioria das questões podem sim ser encontradas nos slides, certo? Não de maneira direta, né? Tem que ter um pouco de análise, tem que ter um pouco de estudo aí em cima e reflexão em cima do que foi colocado, ok? Então é isso.